Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 14 do dia 5 de julho de 2021. Então, hoje é a nossa última aula sobre Python, mais relacionada aos aspectos da linguagem não tão relacionados à administração de redes, tá? São necessários para o trabalho prático, mas o que passa a valer mesmo as aulas mais interessantes são as duas próximas, da semana que vem e da outra semana, tá? Que a gente vai ver alguns probleminhas voltados a scripts para redes, alguns módulos relacionados à resolução do trabalho e também eu vou dar algumas dicas de como resolver cada uma das questões, perfeito? Então, a aula de hoje, os tópicos da aula de hoje são definindo funções, a gente vai ver como que usa função em Python, né, qual que é a sintaxe, os módulos já existentes em Python, então existem módulos com várias funções matemáticas, funções de sistema operacional, funções para gerar números aleatórios e assim por diante. E um pouquinho sobre a orientação a objetos, tá? Que é um paradigma que a linguagem Python utiliza o tempo todo, tá? Ela é voltada para esse paradigma e a gente já usou, mas não percebemos isso. Então, começando, pessoal, uma função é um conjunto de instruções que podem ser acessadas em qualquer parte de um programa. O objetivo da função é que você consiga chamar ela várias vezes sem ter que repetir o código várias vezes. Então, essa é a ideia. As funções elas podem receber parâmetros de entrada e ou retornar algum valor para o código que chamou a função. Então, a função ela pode ter parâmetro de entrada ou não, assim como ela pode retornar algum valor ou não. Tá? Mais importante, né, que para serem utilizadas, as funções devem ser devidamente definidas. Então, essas definições aqui vão fazer mais sentido daqui a pouco, quando a gente vê alguns exemplos aí de funções. A sintaxe, pessoal, então sempre que eu quiser criar uma função nova, por exemplo, criar uma função soma para somar dois números, uma função subtração para subtrair dois números e assim por diante, a sintaxe é bem simples. Eu tenho que colocar esse def, tá? Esse def é obrigatório. Aqui vai ser o nome da função, então, por exemplo, def soma, def subtração, tá? E entre parênteses aqui a lista de parâmetros. Então, se é, por exemplo, uma função de soma, eu vou passar o número 1, vírgula, número 2. Tá? Se é uma multiplicação de três números, num 1, vírgula, num 2, vírgula, num 3. Uso dois pontos, assim como a gente usa lá no if, no while também, tá, pessoal? E aqui eu coloco as instruções que pertencem à função. Então, como pertence à função, tem que fazer essa indentação aqui, tá bom? Tem que ter um espaço relativo entre as instruções, tá? E aonde foi definida a função. Não precisa ser espaço total, mas tem que ter pelo menos um espacinho aqui, de forma que fique padronizado também. Vamos a alguns exemplos agora. Pessoal, esse primeiro exemplo aqui, ó, o que eu estou fazendo? Vamos lá. Vou abrir o terminal para eu fazendo junto com vocês. Pasta códigos, pasta aula 14. Vou abrir no terminal, que a gente vê o código e como que é a resolução do mesmo. Eu estou dando um comando cat aqui, ó, tá? Cat, para mostrar o conteúdo do meu arquivo. Então, pessoal, vejam só, ele começa aqui o script, né? Assim que eu vejo essa palavrinha def, eu sei que é uma função. Ah, então defini uma função que tem o nome imprimir mensagem. E não tem nenhum parâmetro aqui, tá bom? E a função tem uma instrução que é o que? Ela está imprimindo, né? Usando a função print. Estou aprendendo Python. Tá? Então aqui eu tenho uma função definida, tá? Só que se eu não chamar ela, ela nunca vai ser executada. Por isso que eu coloquei como comentário aqui, tá? Esse aqui é comentário, só para vocês se lembrarem, que aqui de fato começa o script. Aqui eu tenho definição de função, mas se eu não chamar a função aqui, não acontece nada. Então, de fato, o script vai começar aqui embaixo, onde eu chamo a minha função. Como que eu faço para chamar a função? Eu coloco o nome dela, tá? Abre, fecha parênteses e os parâmetros que ela tem. Nesse caso aqui, ela não tem nenhum, tá bom? Vamos testar
esse código aí então, pessoal. Então é Python 3.6, que é a versão que eu tenho aqui do Python na minha máquina, tá? Pronto, imprimiu essa mensagem aqui. Próximo exemplo, ele já faz um pouquinho ao contrário, tá? Ele vai passar um valor como parâmetro aqui. Então vamos lá no próximo exemplo. Olha lá, o próximo exemplo, ó, eu chamei a função imprimir mensagem e passei uma string como parâmetro, tá? E aqui em cima, então, eu tenho que receber um parâmetro, que eu coloquei como nome aqui sendo mensagem, o nome do parâmetro, e aqui eu vou imprimir esse valor. Tá? A execução dá na mesma, tá? Vai imprimir estou aprendendo Python. A diferença é que nesse primeiro caso aqui, a função não tinha nenhum parâmetro. Já nessa segunda aqui, a função tem um parâmetro, tá bom? Vou testar lá, mas vai dar a mesma coisa. Exemplo 2. Deixa eu dar um cat aqui para vocês verem. Olha lá, pessoal. Tá bom? Então a execução é a mesma. Deixa eu limpar a tela. Pronto. Próximo exemplo, ele é um pouquinho mais sofisticado. Até colocar como exercício aí, tá? Para vocês depois fazerem uma função de subtração, uma função de multiplicação e uma função de divisão. Nesse meu caso aqui, eu estou fazendo uma função chamada somar. Então a função chama somar e ela tem dois parâmetros, num1 e o num2. O que essa função faz? Ela retorna um resultado para quem chamou ela. Tá? Então ela vai retornar o quê? A soma de num1 com num2. Como eu falei anteriormente, a definição da função aqui, se não tiver nada chamando a função, não acontece nada. Tá? Então tem que chamar ela para que ela seja executada. Então o script começa de fato aqui embaixo. Ó. Essa primeira linha aqui que eu estou fazendo, eu estou pegando um dado que o usuário vai digitar através da função input, né? Input de entrada. Então digite o primeiro número. Quando o usuário digitar, por padrão Python, recebe aquele valor como uma string, independente se o usuário digitou um número. Então, como recebe por padrão uma string, eu coloquei o int aqui para converter aquela string, que pode ser aspas duplas 10, tá? Converter para um valor inteiro. Então, N1 vai receber o que o usuário digitou convertido para inteiro. E mesma coisa N2. Tá bom? Então, o usuário vai digitar dois números aqui, o N1 e o N2. E aqui no print que eu estou fazendo, estou imprimindo primeiramente o N1, tá? Aí é que eu tenho que passar ele para a string novamente, para que eu imprima esse conteúdo na minha função print. Estou concatenando isso com o sinalzinho de mais, beleza? Concatenando com o N2, concatenando com o sinalzinho de igual, e aqui sim, ó, eu faço a chamada da função. Então, eu chamei a função somar, tá? E passei o valor N1, que é o primeiro número que o usuário digitou, e o valor N2, que é o segundo número que ele digitou. Então, aqui em cima, ó, o num está recebendo o valor que está em N1, tá? E o num2 está recebendo o valor que está em N2. O que essa função somar faz? Ela retorna essa soma. Então, por exemplo, 10 com 5, 10 mais 5, vai retornar 15. E aí, esse 15 que retornou aqui, eu passo ele para string, para que eu consiga imprimir usando a função print. Vamos testar então essa função. Python 3. Digite o primeiro número 10, digite o segundo número 20. Pronto, pessoal. Só por curiosidade aí, ó, eu vou abrir esse código aqui, tá com vocês, e vou tirar esse str para vocês entenderem o que acontece aqui, tá bom? Então eu vou até colocar como comentário aqui e vou fazer um novo print para vocês entenderem. Pronto. Vou rodar o código novamente. 10, 20. Olha lá, pessoal, ó. Não está suportando aquele tipo de operador, o tipo int. Tá? Então, ele não aceita que você faça a soma de um valor inteiro com uma string.
Por isso que eu tenho que converter o N1 para string, para que ele consiga juntar tudo em uma string só. Ok? Seria essa string aqui. Pronto. Vamos voltar ao slide. Tem mais um exemplo, tá? O exemplo 4 é bem interessante aí, ó. O que ele faz? Ele faz a função potência, beleza? Bom, vamos lá. A função potência, ela está recebendo num 1 e o num 2 igual a 2. O que é isso daqui? Vou explicar mais para frente, tá? Por enquanto fica na imaginação de vocês. Ele está me retornando aqui, então a função vai retornar o num1, tá? Elevado a num2. Então, não sei se vocês se lembram, mas quando eu coloco um asterisco só, é multiplicação, tá? Quando eu coloco 2, aí é potência. Então, o num1 está elevado a num2. O num2 está lá no expoente, beleza? Tá. Então, a função está definida aqui, mas eu tenho que chamar ela. E eu estou chamando ela aqui embaixo, ó. 5 elevado a 2 é. Olha só que interessante, pessoal. Eu passei para minha função potência só um valor, esse valor 5 aqui, que ele vai estar sendo atribuído a num 1. Ah, professor, mas a função ela tem dois parâmetros. Concordo com você. Mas quando eu já coloco o segundo parâmetro com um valor aqui, ó, é como se fosse o seguinte. Bom, se eu não passar os dois valores aqui, se eu não passar o segundo valor, ele fica sendo como padrão 2. Então, por isso que vai ser 5 elevado a 2. No caso de baixo aqui, eu já estou passando os dois valores. Ó. Então, 5 está sendo atribuído a num 1 e o 3 está sendo atribuído a num 2. Perfeito? Então, quando eu coloco isso daqui, é o seguinte, ó, o valor padrão, o valor default de num 2 é 2. Isso implica que, se não forem passados os dois parâmetros, automaticamente o num 2 vai receber o valor 2. Vamos à execução, aliás. Olha lá, pessoal. Então, 5 elevado a 2 é 25, tá? E 5 elevado a 3 é 125, tá? 5 vezes 5 vezes 5. Bom, então falamos um pouquinho de função aí, demos alguns exemplos. Vamos então falar um pouquinho sobre módulos. Então, módulos, tá? A gente tem vários módulos em Python, tá? Pré-definidos, que a gente pode usar, a gente já até usou, sem perceber, beleza? Então, o que é a ideia de módulo? É muito comum a definição de funções e classes para serem utilizadas em diversos scripts. Então, a ideia do módulo é essa. Por exemplo, posso fazer um módulo chamado calculadora e nesse módulo colocar várias funções de soma, subtração, divisão, multiplicação, potência, equação, raiz quadrada e assim por diante. E aí eu posso fazer vários outros códigos que importem, né, usando o import, esse módulo de calculadora. Tá? Aí eu posso usar todas as funções daquela calculadora. Então, conforme está definido aqui formalmente, esses elementos, né, essas funções e classes, elas podem ser encapsuladas em módulos e importados, lá do import, que eu falei com vocês, conforme a necessidade dos programas. Tanto podemos definir nossos próprios módulos, como podemos importar módulos disponibilizados por padrão pela linguagem Python. Então a gente vai ver como usar módulos que já existem e a gente também vai aprender como fazer os nossos próprios módulos. Fica aqui, aliás, como atividade para vocês, criar um módulo chamado calculadora e colocar em várias funções aí relacionadas à matemática, né? A calculadora, de fato. Bom, alguns módulos pré-definidos, pessoal. Então tem esse get opt, manipulação de parâmetros de linha de comando, o math, que esse módulo aqui tem várias funções para processamento matemático, OS aqui de sistema operacional, esse daqui a gente vai usar muito, tá, no trabalho prático, random, que gera números aleatórios, entre 1 e 100, entre 0.00 e 1.00, e assim por diante. Criação de socket, não é soccer, tá errado aqui, tá? Para comunicações em redes,
função para string, manipulação de strings, o SYS, que é relacionado ao sistema, né? Funções ligadas ao interpretador Python. Então, aqui a gente consegue usar esse módulo aqui para pegar dados digitados pela linha de comando, módulos relacionados a time, né? Valores de tempo, e assim por diante. Então, aqui são alguns exemplos de módulos que já existem na linguagem Python, módulos pré-definidos, mas que a gente pode importar eles e realizar várias coisas, né, reutilizando essas funções, tá bom? No primeiro exemplo aqui, ó, eu fiz o quê? Eu estou importando o módulo math. O que o módulo math faz? Ele tem várias funções para processamento matemático. Então, como exemplo aqui, ó, eu inventei assim coisas aleatórias aqui, né? Vamos lá, o que eu fiz primeiro? Eu peguei esse módulo aqui, né, e chamei uma função que é log10, que é o logaritmo da base 10, tá? Do valor 2. Então, quanto que é o log de 2 na base 10? E atribuía valor 1. Já aqui eu chamei a função para calcular o seno, tá? Desse valor 1 aqui. Já nessa variável resultado, está fazendo uma bagunça. Está pegando o valor 1 vezes. Aí aqui é uma outra função lá da matemática, do módulo math, aliás, que é o ponto π, para pegar o valor do π. E aqui é uma outra função, que é o sqrt, que é o square root, que significa no português, né? Square root, raiz quadrada. Estou pegando a raiz quadrada desse valor 2. Por fim, eu imprimo todos esses valores aqui. Vamos testar lá, pessoal. Então, módulos, exemplo 1. Ou é só módulo? Acho que é só módulo, exemplo 1. Pronto. Então, lá, ó, esses valores aqui vocês vão ter que acreditar, né, que estão certos, né, porque é cálculo de logaritmo, de seno, tá? Mas o terceiro valor, que é o π, a gente sabe que o π vale 3,14 e alguma coisa, né? Então, tá corretíssimo esse exemplo aqui, tá? Então, resumindo, a gente tem que usar um import, tá? Para importar todas as funções daquele módulo e para que a gente consiga usar aquelas funções. Como que a gente usa aquelas funções? O nome do módulo, ponto, o nome da função. Ok? Próximo exemplo bobo aí, tá? Mas é aquele relacionado ao sistema operacional. Então, importei aquele módulo, tá? Chamei a função system e dei um comando ls. O que o comando ls faz? É um comando que lista o conteúdo daquele diretório. Vamos testar então esse exemplo 2? Bom, primeiramente aqui, vamos dar um ls, né, para ver o que tem aqui. Olha lá, pessoal, então tem vários arquivos, tá? São os arquivos exemplos que eu estou usando na aula de hoje. Agora eu vou chamar, deixa eu dar um clear, vou chamar esse exemplo 2 aí, ó, módulo exemplo2.py. Listou o conteúdo do meu diretório. Se eu der um cat aqui, ó, é esse código aqui, beleza? Importei o módulo OS e aqui eu chamei a função e passei o ls aqui, que seria o comando ls. E o exemplo 3, talvez o mais interessante aí, né? Porque no exemplo 3 eu estou definindo um módulo novo. Então, eu defini um módulo novo aqui, pessoal, que chama fatorial.py. O que eu tenho nesse módulo novo? Nesse módulo novo, eu criei uma função chamada fetch, tá? Que ela calcula o fatorial de um número, beleza? Aí, nesse outro código, o que eu fiz? Eu importei o módulo que eu criei, tá? E chamei a função que tem nele, ó. Então, fatorial.fetch. E passei o número 5. Vamos testar aí? Vamos dar um cat aí para exibir o conteúdo, né? Primeiramente do módulo, tá? Então, fatorial.py. Então, esse daqui é o módulo que eu criei, tá? E agora eu vou dar um cat módulo exemplo 3. Então, vocês podem ver que esse código aqui está importando o módulo que eu criei, tá? E agora a gente vai executar.
Pronto, 120. Vocês podem estar perguntando o que é fatorial, né? Pessoal, fatorial de um número, por exemplo, fatorial do número 3 é o 3 vezes 2 vezes um, que dá 6. Fatorial do número 4, 4 vezes 3, que dá 12, vezes 2, que dá 24, vezes um, que dá 24. Fatorial do 5, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes um, 120. Beleza? Então, só para não deixar passar o que seria um fatorial de um número. Bom, um pouquinho agora, já fechando, né? Nosso último tópico da aula é um pouquinho sobre orientação a objetos. Então, orientação a objetos é uma forma conceitual de estruturar programas de computador. O elemento principal para construir programas em Python são os objetos. E a gente já utilizou objetos sem percebermos. Então, a gente já fez essa utilização de objetos em Python sem a gente perceber. E aqui eu dou um exemplo de uma atividade passada, uma aula passada, onde o que a gente fez aqui, pessoal? Ó, a gente pegou, né? Criou uma variável mensagem que está recebendo a string boa noite a todos, exclamação. Imprimiu, tá, essa variável mensagem e depois ó, chamou o objeto dela aqui, ó, mensagem.upper. É uma função, tá? É uma função da classe string, tá, pessoal? O que ela faz? Ela converte todos os caracteres para maiúsculo. E aqui embaixo, ao contrário, ponto .lower converte todos os caracteres para minúsculo. Vamos testar esse código aqui? Então, vamos lá. Ele é o oo.py. Então, dei um comando que é só para vocês verem o conteúdo que está aqui. E agora eu vou rodar o código. E aí vocês vão ver, ó. Primeiramente, a string ela é exibida da forma que foi declarada aqui, tá bom? Que é esse primeiro print aqui. No segundo momento, eu chamei a função upper, né? Que faz parte do objeto string aí, tá? Da classe string, que converte todos os caracteres para maiúsculo. E depois ponto .lower, que converte todos os caracteres para minúsculo. Inclusive o primeiro aqui, ó. Tá? Começou com maiúsculo aqui. Como eu converti todos para minúsculo, todos vão ficar em minúsculo. Beleza? Então, só para lembrar aí vocês que a gente está usando essa orientação a objetos, tá? Sem perceber. E é o paradigma que a gente utiliza na linguagem Python. E a partir de orientação a objetos surge o conceito de classes. Então, a estrutura fundamental para definir objetos é a classe. Tá? Então, como assim a classe? Vamos supor lá, né? Você tem um sistema, pensando em banco de dados, pensando em um sistema web. A gente tem um sistema web que vai fazer o armazenamento dos dados dos alunos, professores, como se fosse o swap. Tá? Então, a gente pode criar várias classes. Uma classe para professor. Por quê? Porque o professor tem... A classe vai chamar professor, né? Mas tem alguns atributos que são do professor. O número o CPF, o salário, matrícula e assim por diante, tá? E algumas funções, aumentar salário, alocar disciplina para ele, assim por diante. Tem uma outra classe que pode ser a classe aluno, tem uma outra classe que pode ser a classe disciplina, uma outra classe que pode ser a classe turma e assim por diante. Tá? Então a classe é cada objeto diferente do sistema. Beleza? Vai ter uma classe para professor, vão ter as características e funções do professor. Uma classe de aluno, que vai ter, aliás, os atributos e as funções relacionadas a aluno, e assim por diante. Beleza? A sintaxe da classe é essa daqui, ó. Então, sempre vai começar com class, tá? Essa palavrinha aqui chave, e aqui tem o nome da classe. Beleza? Aí aqui dentro, né, tem que ter 2 pontos. Aqui eu posso ter 0 ou mais variáveis e 0 ou mais funções. Vamos ao primeiro exemplo para ficar mais fácil entender. Nesse primeiro exemplo aqui, pessoal, eu criei uma classe chamada pessoa, tá? E aí toda pessoa
nessa classe vai ter um nome e uma idade. Então, nome aqui, ó, eu coloquei nada. Nome não tem nenhum nome definido, tá? E a idade, você tem uma idade default, uma idade padrão, que é o valor 20. Ou seja, quando eu criar uma pessoa, se eu não passar a idade dela, ela automaticamente recebe a idade 20, tá bom? Aqui eu criei 4 funções, tá? Lembrem da palavrinha mágica aí, def, né? A criação de função. Essas duas primeiras aqui, ó, é para imprimir o nome da pessoa e a idade da pessoa. Já essas duas últimas aqui é o set que a gente fala, né? Que é para setar, para configurar a idade da pessoa e o nome da pessoa. Tranquilo? O que eu fiz aqui, ó? Aqui então tá a minha classe toda, tá? Então isso daqui tudo faz parte da classe pessoa, porque tá indentado, ó. Já aqui embaixo já não faz parte da classe pessoa. Aqui eu criei um objeto Mateus, tá? Que ele vai ser da classe pessoa. Aí aqui, ó, fiz a atribuição, ó. Coloquei a idade 30, chamei essa função aqui, tá? E coloquei o nome Mateus Guedes. Então chamei essa função aqui. E aqui embaixo eu quero imprimir qual que é o nome que foi atribuído e qual que foi a idade que foi atribuída. Vamos testar esse código aqui? Vamos lá. Então é classes exemplo 1.py. Olha lá, pessoal. Imprimiu Mateus Guedes e 30. Tá? Deixa eu abrir o código aqui, tá? Vou mostrar para vocês uma coisa. Então, por exemplo, se eu não tivesse atribuído a idade 30, o que ia acontecer? Respondam aí sem ver o resto da videoaula. Bom, se eu não colocar aqui a idade 30, eu tenho essa idade default, essa idade padrão 20. Então, vai imprimir o valor 20. Tá vendo lá, pessoal? Agora, e se eu não colocar o nome, o que acontece? Vai imprimir nada, nome. Ok? Então, essa é a ideia aí, tá? Desse primeiro exemplo. O segundo exemplo, ó, é quase igual, tá? A diferença é que eu defino um construtor aqui, ó, para minha classe. O que é esse construtor? Então, quando eu for criar um objeto, né, eu já posso passar tudo que é referente a ele aqui, ó, quando eu for chamar a minha classe aqui para criar o objeto, para instanciar o objeto. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu passo esses dois valores aqui, eu estou chamando essa função aqui de inicialização, que seria o construtor da classe, tá? E já estou atribuindo o nome, tá? Do meu objeto e a idade do meu objeto. Se eu colocar para imprimir aqui, vai imprimir certinho. Beleza? Fica como atividade para vocês, em relação a classes, criar uma classe para aluno, uma classe para professor e uma classe para disciplina. Tá? Aí pensar em quais atributos, né, quais variáveis seriam interessantes para professor, quais seriam interessantes para disciplina, quais seriam interessantes para aluno, assim como as funções que seriam interessantes também. Beleza, pessoal? Essa aqui é a referência da aula de hoje. Bons estudos e até mais.